Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os principais biomas da Terra, tá? Então, o que é o bioma? Vamos começar. O que é o bioma? Biomas são agrupamentos de ecossistemas com características semelhantes, distribuídos nas diferentes regiões do planeta. Então, eles possuem o quê? Características semelhantes como clima, solo, chuvas ou não. Então, eles vão ter essas características e eles se agrupam em biomas por conta disso, tá? E dentro desses biomas mundiais que a gente vai ver que tem subbiomas dentro deles, né? Com, tipo, no mesmo país, que a gente vai estudar o do Brasil depois. Então, vamos aqui colocar para destacar. Então, vamos. Um ambiente desértico, por exemplo, é influenciar... lembrando, peguem a apostila 2, página 3, para irem seguindo. Um ambiente desértico, por exemplo, é influenciado pelo clima quente e seco e pelo solo pobre em nutrientes. Então, a gente vê que a areia, né, é pobre em nutriente. Esses fatores abióticos, vocês lembram o que é isso? Abiótico e biótico. Abiótico é aquilo que não possui vida, tá? Então, é o calor, a temperatura, a chuva, as pedras. E biótico é aquilo que tem vida, são as plantas, os animais, certo? Então, esses fatores abióticos influenciam diretamente o habitat e o nicho ecológico dos seres vivos. Por exemplo, os cactos, plantas típicas de um ambiente desértico, devem ser capazes de sobreviver à escassez de água, ou seja, falta de água, falta de nutrientes que a areia não fornece para eles, né? E ao alto índice de luz solar, né? Muito quente durante o dia. Assim, as plantas são adaptadas, então a gente observa, olha aqui, os espinhos, né? Por que ele tem espinho? Para ele perder a menor quantidade de água possível, né? É isso que os espinhos fazem, né? São folhas modificadas e que fazem com que a planta tenha toda a fotossíntese, porém, façam com que perca a mínima quantidade de água possível. Então, aqui nós vamos estudar os biomas mundiais. Nós vamos falar de 1, 2, 3, 4, 5 hoje, ok? Cada bioma compreende um agrupamento de ecossistemas semelhantes em diferentes continentes e regiões do mundo. Por meio deles, a interação entre fatores físicos, clima, altitude, pluviosidade. E esses fatores físicos aqui são os fatores abióticos. E os fatores bióticos são seres vivos, né? Plantas e animais. A flora de um ambiente influencia diretamente a fauna de um bioma. É por isso que os biomas mundiais se referem, em muitos casos, ao tipo de vegetação predominante nesse ecossistema. Porque as pessoas falam muito sobre a flora, né, as plantas do local, mas não envolve somente as plantas, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a tundra, campos ou desertos temperados, floresta pluvial temperada, deserto subtropical e floresta sazonal temperada. Então, vamos começar aqui. Tundra apresenta temperaturas muito baixas, com solo quase permanente congelado. No curto verão, os dias são bastante longos e a vegetação aparece na forma de arbustos, musgos e líquens. São exemplos da fauna, ou seja, de animais dessa região, renas, boião mascarado e as aves, que migram para esses locais. Então, olha só, aqui a gente tem fotos da tundra, certo? Olha só, praticamente congelado o chão nas épocas mais frias, né? Nos verões pode descongelar, porém ainda tem o gelinho, né? Tem os frios, ó, um alce aqui, ó. Esse aqui é um alce, tá? Olha aqui, a vegetação é bem bonita, eu acho muito bonita a tundra, né? Porém, olha essa imagem que maravilhosa que é, tá? Depois vocês vão me falar qual desses biomas vocês mais gostaram, mais acharam bonitos, certo? Ó, olha que bonitinha a reninha, ai que gracinha. Então, a tundra apresenta essas características, certo? Vou fechar isso aqui para não complicar. Campos ou desertos temperados. Ah lá, a tundra a gente acha lá no Alasca, tá, pessoal? Nos polos, tá bom?
Campos ou desertos temperados, chamados de pradarias, pampas ou estepe, os campos têm verões quentes e úmidos e invernos frios. A vegetação é composta de gramíneas e arbustos. Entre os animais estão bisões, lobos e roedores. Então, se vocês forem também pelo desenho lá, campos ou desertos temperados, vamos procurar aqui, ó. Campos ou desertos temperados, tá com essa corzinha aqui, ó, mais alaranjadinha, tá? Então, a gente vai encontrar, vixe, tá ruim para enxergar aqui, hein? Os desenhos, você que tá falando da Argentina, é mais aqui para cima, ó, tá vendo? Os campos, essa cor aqui, ó, certo? Aqui o Pampa, na Argentina, é um exemplo de campos também, tá? Então, vamos ver as fotos. Olha só que lindo também, né? Olha só que interessante, né? A gente estava lá na tundra, não vimos árvores grandes. Estamos aqui nos campos também, olha, essa aqui é uma foto de campo, até antes dessas florestas aqui, onde estão esses bisões, tá? São campos. Olha só a diferença, olha só. Não temos árvores enormes, né, com copas, nada disso. Vocês estão vendo a diferença das vegetações desses locais também? Agora vamos para outra. Deixa eu fechar isso aqui para a gente não abrir de novo. Floresta pluvial temperada. Apresenta temperaturas amenas tanto no inverno quanto no verão. E em razão da influência marítima, muitas chuvas. A vegetação é constituída de árvores bem altas, como as grandes sequoias, que podem atingir mais de 100 metros de altura. Entre os animais, podemos observar insetos, anfíbios, cervos, coiotes e ursos. Esse tipo de floresta é aquela lá dos Estados Unidos, que a gente vê com aquelas árvores bem compridonas, né? Olha aqui, as sequoias, né? Elas são altas e as folhinhas dela parecem uma agulhinha, assim, para quê? Para conseguir suportar o inverno, né? Dessas regiões. Essas árvores não perdem as folhas durante o inverno, tá bom? Elas não têm as diferentes colorações e não caem essas folhas. Porém, as folhas delas são mais finas, para o quê? Para evitar a perda de água, né? E aguentar invernos rigorosos, né? Olha só, outro exemplo de sequoias, ó. Aqueles típicos filmes dos Estados Unidos que vai pelas estradas, né? A gente vê essas árvores compridas, tá? Esse é o tipo da vegetação pluvial temperada. Temos também o deserto subtropical. Apresenta grande variação de temperatura, com dias muito quentes e a noite muito fria. Imagina a amplitude térmica do dia e a loucura que deve ser morar num lugar desses. As chuvas são raras e a umidade baixa. Por isso, plantas e animais apresentam adaptações a esse ambiente seco. Os animais, como lagartos, cepérades, escorpiões, têm hábitos noturnos e escondem-se durante o dia a toque, porque é muito quente. Olha só um exemplo aqui, esse aqui, ó, de deserto, né, subtropical, olha só. Vamos pesquisar aqui, ó, deserto do Atacama, que é o deserto do Chile. Deserto Atacama. Vamos ver como é lá. Olha só que bonito que é lá, gente. Ai, que maravilhoso deve ser visitar esses locais aqui. Tem bastante sal nesses locais, viu, gente? É um lugar muita incidência do sal também. Vocês façam uma pesquisa sobre o deserto do Atacama para vocês verem como que é algo surpreendente. E por que esse deserto, mesmo estando praticamente do lado do oceano, é um deserto, né? O porquê que tem esse deserto lá, né? Bem legal, né, pessoal? E, por último, a floresta sazonal temperada, que é aquela floresta que fica marronzinha no outono, as folhas, e chega no inverno, ela perde todas as suas folhas, né? Para quê? Para suportar aqueles desertos, aqueles invernos mais rigorosos, com neve, né? Olha lá, apresentam verões quentes e úmidos, e invernos frios, com dias curtos e ocorrências de neve. A vegetação é composta de árvores altas, as quais têm copas densas, cujas folhas mudam de cor no outono e são perdidas no inverno.
No verão, observam-se muitos animais, como raposa, esquilo, e no inverno eles vão o quê? Ou migrar para outras regiões, ou hibernar, né? Ficar mais quietinho, né? Mais dormindo. Olha só, aqui, um exemplo da floresta temperada. Olha aqui a diferença, olha as folhas aqui, ó, no outono, marronzadas, né? É o típico outono, né? Que a gente faz os desenhos, que a gente vê em ilustrações, né? Ver a primavera toda florida, o verão, às vezes com frutas, o outono com as folhinhas marronzinhas e o inverno sem folhas, né? É o que a gente costuma ver em desenhos. Então, a floresta sazonal temperada tem essa característica. Ela fica marronzinha as folhas no outono e perde totalmente no inverno. A pluvial temperada, ela não perde, ela tem as folhinhas mais finas para suportar invernos mais intensos, né? Desses biomas que a gente falou agora, dessas fotos que eu mostrei para vocês, qual deles mais chamou a atenção? Qual desses 5 aqui vocês mais gostaram, mais acharam bonito? Eu quero que vocês vão pensando sobre isso e na próxima aula, que a gente vai falar sobre o restante dos biomas, eu quero que vocês escolham um para estudar, para falar sobre eles. Mas, enquanto isso, vão vendo fotos, vão procurando mais fotos desses 5 que a gente estudou agora, né? E vão observando as características e as diferenças tão grandes que eles possuem, certo? Aonde ficam esses biomas, né? Eu quero que vocês olhem aqui no mapinha, olha só. Olha aqui, tundra, lá, a tundra, ela está caracterizada aqui, ó, por essa branquinha aqui, ó. Então, a gente vai achar aqui, ó, olha lá onde elas estão. Lá em cima, mais nos polos, né? A floresta pluvial temperada é um laranjinha. Cadê? Floresta pluvial temperada, aqui, ó, é um laranjinha. Então, vamos procurar ela aqui, ó, mais aqui nesse cantinho. O que mais a gente vai encontrar? Vamos ver na outra página se vai ter alguma outra. Eu sou ruim para cor, gente, eu não consigo ver as cores meio assim certinho, sabe? Acho que esse aqui tá mais para esse, né? Tá meio estranho essas cores, aqui tá meio discrepante, mas vocês olhando na apostila de vocês, fica melhor para enxergar do que aqui pelo computador. Não sei se está alterando a cor, porque na minha apostila tá bem diferente as cores, viu? E dá uma olhadinha na apostila de vocês, acompanhem nela, que vocês vão conseguir encontrar aonde fica, de acordo com as regiões. Aqui, ó, nós temos a parte aqui dos Estados Unidos, o México aqui, a América do Sul, aqui o Brasil está mais ou menos assim, nessa parte, né? Aqui temos o Chile, Argentina, Uruguai, tudo por aqui, certo? Vão observando, vão vendo as características das regiões, e na próxima aula a gente volta para terminar. Até a próxima.